Deus seja louvado, irmãos. Amém. Amém. Vamos iniciar a leitura da palavra de Deus no livro de Mateus, segundo o Evangelho por Mateus, no capítulo 8, e nós vamos ler do versículo 23 em diante. Todos abrem a Bíblia, né? E vamos ler com a ajuda de Deus. Glória a Jesus. As Irmandades também estão lá no YouTube, Deus abençoe grandemente vocês. A irmã Cocoio, irmã, nós apresentamos tudo, tá? Os pedidos de orações, pode ter certeza que o Senhor já conhece os pedidos de toda a nossa querida Irmandade, tá bem? Irmãos, então, lendo a palavra de Deus, na leitura que hoje Deus nos dá a graça, aqui diz assim que o Senhor Jesus, né, ele apazigua a tempestade. No versículo 23, inicia assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e os seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Glória a Deus, né, amados? Aqui nós vemos, queridos, que o Senhor Jesus, ele entrou no barco, seus discípulos também entraram no barco, e o barco, lá no meio do mar, levantou-se uma grande tempestade. E de tal forma que as ondas eram fortes, irmãos, e começou, então, a encobrir o barco. As águas entravam dentro do barquinho. E o Senhor Jesus, ele estava dormindo, descansando. Glória ao nome do Senhor Jesus. E os discípulos apavorados, irmãos. Imagina, irmãos, imagina o barco sendo sacudido e está lá o Senhor Jesus dormindo. E quem já esteve no alto mar já sabe como que é forte demais. O barco se movimenta muito. Bom, enfim, Jesus estava dormindo e os discípulos cada vez mais apavorados, e eles então viram que a morte estava próxima à vida deles. E assim, então, eles foram chamar o Senhor Jesus e disse: Mestre, desperta, mestre, porque perecemos. E naquele momento, Jesus, ele se levanta, né, e diz assim: Por que vocês temem, homens de pouca fé? Olha, irmãos, esses discípulos, eles tinham visto obras do Senhor Jesus. O Senhor curar o leproso, o Senhor fazer obra com a sogra de Pedro, né? Tem o centurião de Cafarnaum. E assim, Jesus estava fazendo muitas maravilhas. Mas eles ainda não, eles eram devagar em conhecer a pessoa de Jesus como Filho de Deus. Porque eles mesmos relatam aqui, dizendo, né, que homem é este que até os ventos lhe obedecem e o mar? Veja bem, então eles tinham pouco conhecimento do nosso Mestre Salvador Jesus Cristo como Filho de Deus. E eles estavam apavorados. E é desta forma, irmãos, Jesus, ele levanta e repreende o vento, repreende o mar, mas na hora, amado, para tudo parou. Todos sabem, irmãos, que quando vem uma ressaca do mar, ela leva alguns dias, algumas horas para ela se acalmar. E com Cristo não, tudo é na hora. O Senhor abrindo a boca dele, o mar parou, cessou, houve uma bonança, o barco estabilizou. E isso nós aprendemos aqui, irmãos. Quando eles viram aquilo, eles ficaram maravilhados com Jesus Cristo. Mas ainda não tinha todo o conhecimento do Senhor Jesus. Irmãos, isso aqui nos ensina também nos dias de hoje. Porque todo mundo pode estar em paz agora, mas de repente pode aparecer um temporal na nossa vida, espiritualmente dizendo, né? De repente acontece um temporal, a vida da gente que estava tudo calmo, de repente fica tudo agitado, né?
Irmãos, e é aí que Cristo olha para nós. O Senhor está dentro de nós, dentro de cada um de vocês. E desta forma, glória no Senhor Jesus, como muitos de nós, irmãos, Jesus chamou a atenção aqui, falando, homens de pouca fé. E nós precisamos ter fé, irmãos, porque Cristo está em nós. Mesmo que viesse tempestade na nossa vida, o Senhor é poderoso para repreender as tempestades na nossa vida. Ele é poderoso para estabilizar as vidas as nossas vidas, né? Então, queridos, aqui é um ensinamento de Cristo para nós nos dias de hoje. Eles aprenderam lá dentro do mar, literalmente. E nós estamos aqui hoje, mas quem garante, irmãos, de uma hora para outra, vir uma tempestade na vida de alguém aqui? Quem garante? Ninguém sabe, não é verdade? Às vezes nós estamos aqui, um sol bonito, de repente muda tudo e vem a tempestade e faz uma devastação, vem ciclone e leva tudo pela frente embora. E aqui nesta manhã, o Senhor nos ensina também que se nós estamos com o nosso Salvador Jesus Cristo, nós estamos seguros, amados. Todos vocês estão seguros. E é isso que Jesus está nos mostrando. Por que ele fez? Ele permitiu isso, para que os discípulos conhecessem melhor ele. E hoje é a nossa vez. Nós precisamos conhecer melhor o nosso Salvador Jesus Cristo. Não só, aqui, irmão, nós temos que observá-lo em todas as coisas que ele faz e que ele é poderoso de fazer na vida de qualquer um de vocês. Estão todos entendendo essa passagem da palavra de Deus? Então, amados, eu creio que aqui no dia de hoje pode ter alguém aí que está com uma tempestade terrível na vida sua. Mas olha, tenha fé, tudo vai passar. Tudo vai passar em nome do Senhor Jesus. Vai haver paz. O que nós precisamos entender, meu amado, o que nós mais precisamos entender é que temos Cristo Jesus em nossa vida. Estamos ao lado do nosso Senhor. Estamos andando com Ele. Bem-aventurado é o irmão e a irmã que ande com Cristo Jesus. Confia, mesmo que as coisas estão dando errado, alguma coisa está dando problema, mas confia no Senhor. Esses problemas não são, presta bem atenção, irmão. As coisas, as tempestades que vêm, a tempestade que vem na nossa vida, não são provocadas por nós. Ela vem, mas o Senhor, ele vem e liberta todos nós, em nome de Jesus Cristo. Os discípulos aqui ficaram, né? Imagina o mar parado de uma hora para outra, e de repente eles ficaram tão maravilhados, um perguntando para o outro, mas que homem é este, meu Deus do céu? Que homem que é esse que até o vento, a natureza obedece a este homem? Porque ele é filho de Deus, irmãos. Foi feito por ele. Tudo que Deus falava, ele era o verbo, e tudo se fez. Então, a natureza conhece o seu Criador. Nós que somos ser humano, através de Adão, que pecou, e nesse pecado nos separou da presença de Deus, o ser humano ele perdeu a identidade para com o seu Pai Celestial. Aí vem Jesus e retorna em nossa vida. Ele nos declara filho de Deus, vem perdoar os nossos pecados, ele mesmo toma as nossas transgressões e leva para a cruz, e agora ele nos constitui para a glória do nosso Pai. Tem uma passagem na palavra que diz assim, quando Adão e Eva pecou, todos pecaram, porque gerou a morte. Foram todos destituídos da glória de Deus. Vem Jesus, seu Filho, e nos reconstitui para ser filhos de Deus e co-herdeiro de Cristo Jesus. Olha que amor que Deus tem por nós. O seu Filho, ele manda o seu Filho descer aqui à terra. Ele teve um amor pelo mundo tão grande que ele mandou o seu Filho descer à terra. E hoje, vocês que estão aqui, e todos aqueles que crê no Filho de Deus, Jesus Cristo, unigênito de Deus, Salvador do mundo, todos vocês fazem parte da glória de Deus. Que amor lindo de Deus, né? Então, essa aqui é a passagem que esses discípulos tiveram, vamos dizer assim, uma boa experiência. E agora é a nossa vez. Irmãos, ainda digo que nós temos que aprender muito
a conhecer o nosso amado Salvador Jesus Cristo. Não conhecer só pelo nome, conhecendo, tendo experiência com Ele, sabendo que Ele está ao nosso lado, sabendo que Ele está dentro de vós, e ter fé nele, sem hesitar, sem duvidar. E você vai ver as obras que Cristo fará na vida de cada um de vocês. Agora, amados, nós vamos ler uma coisa. Vocês entenderam tudo? Vou liberar aqui primeiro. Irmandade, vocês entenderam tudo isso que estou falando, meus amados? Amém. Sim, irmão Júlio. Sim, irmão Júlio. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Então, vamos dar continuidade aqui. Amados, dá uma olhada, né? Vamos lá. Vocês observam agora, nós estamos agora para os endemoniados de Gergesenos e também dos Gadarenos. São duas cidades próximas, uma da outra, tá bem? E então vamos ver o que está aqui escrito. Versículo 28. E tendo chegado a outra banda, a província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste atormentar-nos antes do tempo? E andavam pastando diante deles uma grande manada de porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsa, permita-nos que entramos naquela manada de porcos. E ele lhe disse: ide. E saindo eles, se introduziram na manada de porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram, e chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo, rogaram-lhe que retirasse dos seus termos. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nessa passagem aqui, nós vemos que o Senhor Jesus, ele tinha chegado a outra banda da província, ali dos Gergesenos. Bom, vamos entender essa província, né, irmãos? Ali tem os Gadarenos, que é de Gadara, as 10 cidades ali. Irmãos, essas cidades eram dos gentios, não eram judeus. Ali quem habitava eram os gentios. Tanto que você pode ver que eles criavam porcos. Se fossem judeus, nem porcos criavam, porque é tratado como imundos. E aqui, em Gadara, em Gergesenos, eles estavam criando porcos. Então, muito claro que eram povos gentílicos. E quando o Senhor Jesus, ele chegou a essa província, e colocando seus pés, saíram logo 2 endemoniados ao encontro dele. E esses homens eram tão ferozes, lógico, porque tinha demônios dentro deles, né? E ninguém podia ninguém podia passar por aquele caminho. Irmãos, veja bem, isso aqui chama bem atenção no versículo 28. Olha, vou ajudar vocês aqui, ó. Olha, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados vindo dos sepulcros. Aonde eles estavam? No cemitério, para dizer bem claro. Nos sepulcros, onde enterra os mortos. Irmãos, o sepulcro, ele tem odor, é um lugar que cheira mal, podridão. Um homem de sã consciência, uma pessoa, ninguém vai ficar ali dormindo e morando em sepulcro. Mas como o nosso adversário, ele é sujo, e ele quer a destruição do humano, ele põe nas imundícias. Essa é a função. Ele é imundo, nosso adversário é imundo, irmãos. Tá? Então, veja a degradação desses 2 endemoniados. Aonde que os demônios levavam eles? Tá vendo? Então, amados, nós vemos aqui que o estado desse homem era terrível. E ninguém podia passar por aquele caminho, porque eles batiam, machucavam as pessoas, eles eram muito ferozes. Era o território ali. Então, quando Jesus, no versículo 29,
Eles viram Jesus, eles disseram bem grande, bem alta voz, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Irmãos, aqui em Mateus está um pouco mais resumido. Depois eu vou ajudar vocês em outros capítulos. Mas perceba que esses demônios, eles vieram ao encontro de Jesus e eles declararam que Jesus era o Filho de Deus. Então, meus irmãos, enquanto os discípulos do Senhor Jesus eram muitos vagarosos em reconhecer a sua filiação com o Pai Celestial, a filiação divina de Jesus, os demônios, eles, por ocasião, né, os demônios já o conheciam, o Senhor Jesus. Os discípulos estavam vagarosos, mas os demônios já conheciam a filiação de Jesus. Sabia a sua filiação era divina, era de Deus. E para isso, irmãos, né, nós então precisamos agora entender por que Jesus é o Filho de Deus. Então, irmãos, o Senhor Jesus, nós podemos abrir ali em Mateus capítulo 3, versículo 17. Abrem a Bíblia em Mateus capítulo 3. Agora o Senhor Jesus, ele foi primeiro identificado por nosso Pai Celestial, a filiação dele. Olha que coisa linda a palavra do Senhor. Vamos lá. Ó, Mateus, no capítulo 3, versículo 17, né? Aqui se fala do batismo de Jesus. Olha só. Então, Jesus foi identificado pelo seu Pai Celestial. Olha o que diz aqui, ó. Vou começar no 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, essa voz de quem é, amados? Do nosso Deus, do Pai Celestial, a voz do céu. Olha o que a voz disse, este é o meu Filho amado, a quem me compraz. Próprio Pai Celestial foi o primeiro a declarar que o Senhor Jesus era o seu Filho. Olha que obra linda, irmãos. Então, aqui, através, irmão, por ocasião do batismo, todos ouviram que Jesus foi declarado Jesus como Filho de Deus. Foi a voz do Pai Celestial. Então, a primeira pessoa que declarou Jesus foi o nosso Deus. Amados, mais tarde, para vocês entenderem por que os demônios falavam que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo. É por isso que estou trazendo vocês para ver como é que os demônios e Satanás reconheceu Jesus em carne como Filho de Deus. Agora nós vamos ver em Mateus capítulo 4, versículo 3. Mais tarde ali, o Satanás, ele reconheceu a filiação divina de Jesus. No capítulo 4 vem aqui a tentação de Jesus, né? Então, olha lá. Agora é a vez do nosso adversário reconhecer a filiação de Jesus, reconhecer a divindade do nosso Senhor. Vamos começar aqui, irmãos, no versículo 3, ó. E chegando-se a ele o tentador, que é o diabo, disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Irmãos, ele sabia que Jesus era filho de Deus. Ele sabia, mas ele estava ali tentando o Senhor. E aqui o Senhor responde dizendo, né, que está escrito que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você pode ler isso em Deuteronômio, capítulo 8, do versículo 1 em diante, você vai encontrar essa passagem, tá bom? Jesus respondeu para Satanás, para o diabo, essas escrituras para ele. Depois, no versículo 5, o diabo transportou a cidade santa e colocou no pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és filho de Deus, olha só, o inimigo tentando, ele sabia que Jesus era o filho de Deus, mas provocando o Senhor, tentando ele, e disse, lança-te daqui abaixo. Agora, olha só como o diabo conhecia, aqui, irmãos, ó, olha aqui como o inimigo conhecia, reconhecia a filiação
a identidade de Jesus para com o Pai Celestial. Jesus era o Filho de Deus. Aqui ele disse assim, ó, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Aí, está falando de Cristo. E tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em pedra alguma. Glória a Deus. É lógico que aqui o inimigo estava provocando Jesus, mas ele sabia que era o Senhor. No versículo 7, Jesus também responde, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Veja, irmãos, quantas obras, aqui o inimigo, aqui o Senhor Jesus diz para o diabo, também está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus se declarou Deus Filho para o Satanás, sabendo que Satanás, ele sabia que Jesus era filho de Deus, mas ele estava tentando, Jesus então repreendeu ele desta forma. E aí vocês perceberam então que o próprio inimigo reconheceu o nosso Senhor Jesus, a filiação divina. Ele é filho divino de nosso Pai Celestial. Agora, e é onde que vamos chegar, como nós estamos lendo aqui em Mateus capítulo 8, que se fala desses demônios de Gadareno, de Gezereno, agora vai ser a vez dos demônios, e reconhecer o Senhor Jesus como Filho de Deus. Eu vou ajudar vocês, como nós lemos, vamos voltar para Mateus capítulo 8, olha só. No capítulo 8, nós vamos entender aqui, irmãos, né? No versículo 29. E eis que clamaram dizendo que temos contigo, Jesus, Filho de Deus, olha os demônios reconhecendo, ele falou, Jesus, ele afirmava que Jesus era Filho de Deus. Viesse aqui atormentar-nos antes do tempo, olha só, reconhecendo o poder que o Filho de Deus também tem. Irmãos, agora eu vou ajudar vocês, nós vamos entrar, tá bom? Em Marcos. Abre ali em Marcos, no capítulo 5. Vamos lá. Marcos, capítulo 5. Glória a Deus. Aqui vamos ficando mais claro. Nós vamos ler aqui, irmãos, Marcos, capítulo 5, no versículo 5 e 6, para ficar mais, né? Olha, no capítulo Marcos, capítulo 5, versículo 5, diz assim, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedra. Eram esses homens que o inimigo estava possuindo ele, e eles gritavam no monte, e também estava possuído por esses demônios, e estavam se ferindo com pedras. Aí, no versículo 6, e quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Irmãos, o demônio estava dentro dessa pessoa, o demônio estava no controle total do corpo dessa pessoa, destruindo, machucando essa pessoa, tá certo? E quando os demônios viram Jesus de longe, olha, irmão, de longe, eles foram ao encontro de Jesus, se prostraram de joelhos e adorou Jesus. E no versículo 7, eles clamavam em alta voz, gritando, dizendo assim, e clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Olha a declaração. Olha aqui, irmãos, agora os demônios reconhecem, glória ao nome do Senhor, a identidade de Jesus como Filho de Deus. Por isso que ele fala desta forma, Jesus, Filho de Deus Altíssimo. E ele fala, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Quer dizer, eles estão condenados. Jesus, o nosso Senhor, ele tem poder para punir os demônios, tem poder para punir Satanás, tem poder para punir os iníquos, poder para punir os ímpios, enfim, ele é todo poderoso para o julgamento. E aqui o inimigo diz bem claro nessa passagem. Tá certo, irmãos? Agora, nós vamos procurar, vamos ler também em Lucas, capítulo 8 e versículo 28. Vamos em Lucas, para vocês também entenderem. Lucas, capítulo 8, versículo 28. Toda a glória ao nome do Senhor. Todos acharam? Vamos ver aqui, irmãos.
do versículo 28. Aqui a mesma coisa, olha aqui, ó. É os demônios. E quando viu a Jesus, os demônios, quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, quer dizer, adorar a Jesus, se curvou, ajoelhou-se diante dele, exclamando, quer dizer, em grande voz, dizendo: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Olha o reconhecimento. Peço-te que não me atormentes, porque, no versículo 29, porque Jesus, claro, tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatavam, e guardavam-nos preso com os grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, eram impelido pelo demônio para os desertos. Quer dizer, irmãos, o ser humano, as pessoas ali, tinha ele como um doido, por certo. Então ele era correntado, mas aquilo lá quebrava facinho, estava endemoniado, né, irmãos? E aí, no versículo 30, Jesus fez a pergunta para ele, dizendo: qual é o teu nome? E aí os demônios respondem e diz: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Irmão, para vocês entenderem o que é uma legião romana, ela constitui de 6.000 soldados. Uma legião constitui 6.000 soldados. Aqui os demônios falaram: somos muito. Legião porque somos muito. Imagina, irmão, quantos demônios estavam dentro do corpo de um homem. Tá bem? E assim, esses demônios rogavam que ali estava pastando no monte uma vara de muitos porcos. E que o Senhor nos ensina nesta palavra, irmãos. Louvado seja Deus. Ele ensina, irmãos, e está mostrando, declarando que o nosso adversário, a função do diabo é destruir. Todas as obras que Deus faz, ele quer destruir. A intenção é essa, ele é invejoso. E nós que somos filhos de Deus, irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus, vocês que estão aqui debaixo da graça de Cristo Jesus, no nosso mestre e Salvador, louvado seja Deus. Então vocês não tenham medo do teu adversário. Não estou dizendo para subestimá-lo, eu estou dizendo para não ter medo e se armar nas armaduras do Pai Celestial, em Efésios capítulo 6, versículo 10, armadura de Deus. Assim nós vencemos o nosso inimigo, nós temos a autoridade de Jesus Cristo, ele passou a autoridade dele para todos os fiéis dele, para todos os seus fiéis, a autoridade está entregue, e quem vai ter que fugir é o adversário, perante a autoridade do nosso Senhor Jesus. Amados, quando isso aconteceu, vocês podem ver aqui, irmãos, que nós podemos olhar aqui, que voltando para Mateus, no capítulo 8, que qualquer um deles vai estar aqui escrito, mas vamos estar em Mateus, para vocês verem aqui que Mateus, quando aquele inimigo foi expulso, um detalhe, num outro capítulo aqui, está dizendo assim, ó, não nos mande para o abismo, tá bom? E isso aqui me chama a atenção, que é o versículo 31. Eu vou voltar em Lucas, irmãos, para que nós possamos ler melhor. Ó, Lucas capítulo 8, versículo 28 até o 31. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, dizendo, em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Aqui reconheceu a filiação de Cristo. Peço-te que não me atormentes. Quer dizer, ser punido. Eles estão pedindo, implorando para que Jesus não punisse. Foi isso que eles estavam pedindo. E aí eles pegam e falam assim no versículo 29. Porque Jesus tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam preso, grilhões, cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual é o teu nome? E disse os demônios, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Aí o versículo 38 é o que mais chama a atenção. Olha, e esses demônios, eles rogavam-lhe que não o mandasse para o abismo, ou seja, para as profundezas do inferno. Irmãos, vocês perceberam
que o inimigo estava temeroso de Cristo, estava com medo de uma ordem de Jesus, eles teriam que descer por um abismo. Aí Jesus, lógico, né? Eles pediram para entrar ali nas manadas de porcos, né? Que vocês podem ver aqui em Mateus 8, e Jesus permitiu. E aqueles porcos, então, todos os demônios saíram do corpo daquele homem, e ele entrou nos porcos, e os porcos desceram do despenhadeiro e se lançaram ao mar, e todos morreram. Isso aí ficou claríssimo a obra de Satanás. A função dele é de destruir, é de matar. Olha a devastação que o inimigo fez a destruir todo aqueles porcos, que era quase 2.000 porcos. Então, ficou nítido que o nosso inimigo, a função dele é matar. Tanto isso é verdade que vocês podem abrir em João, no capítulo 10, Jesus fala que ele é o bom pastor. É muito bonito essa passagem, irmãos. Jesus diz bem claro assim, ó. Glória ao nome do Senhor. Ele fala assim, ó. Vou ler aqui no versículo 9. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão roubar, a matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Viu, amados? Jesus mostrou a identidade do nosso adversário. Ele é ladrão, ele é destruidor e ele vem para matar. Ele é assassino. Jesus dá a vida dele por nós. Então, vocês estão felizes por ter Cristo como seu Salvador? Vou abrir para todos aqui. Amados, vocês estão felizes? A Irmandade do YouTube está feliz por ter Cristo como Glória a Jesus. Irmão Glória a Júlio. Deus, com Glória a certeza. Deus. Amém, né? Glória Toda a glória Deus, a aleluia. Jesus. Louvado seja Deus. Fico muito feliz que vocês estão entendendo. Está ficando claro a palavra de Deus na vida de vocês, meus filhos? Sim. Está ficando claro? Amém. Amém. Glória a Deus. Então, vou fechar aqui para dar Irmão continuidade. Júlio. Amém. Então, fechando para nós dar continuidade. Então, queridos, ficou muito claro que nós estamos com o nosso Salvador. E Ele é poderoso para guardar todos vocês. Nenhum de vocês escaparão. Ou melhor, nenhum de vocês serão arrebatados da mão do Senhor Jesus. Para nós completarmos isto aqui, nós podemos ver aqui no versículo, ó, no versículo 27 de 10 de João. Jesus disse, ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu a conheço e elas me seguem. Glória a Deus, vocês estão seguindo Jesus. Versículo 28, olha que 3 promessas gloriosas e poderosas. Jesus disse, e dou-lhe a vida eterna, a vida de Deus. Primeira promessa. Segunda, e nunca hão de perecer, quer dizer, nunca vão morrer. Quando nós irmos para a sepultura, Cristo vai nos buscar e levar para si, para o paraíso, para a sua glória, até quando ele voltar, e então nós teremos um corpo incorruptível e celestial para reinar com ele. Terceiro, e ninguém arrebatará da minha mão, ou seja, ele deixou bem claro, ninguém vai tirar vocês das mãos do Senhor Jesus. Isto inclui Satanás, tá? Ele, nem os demônios, nada pode tirar, nenhum homem, nenhuma mulher, ninguém vai arrancar vocês das mãos do Senhor Jesus. Vocês estão bem guardados, nós estamos guardados. Glória, glória a Deus. Vamos dar um glória ao nosso Senhor, amados. Ele merece essa glória. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Glória a Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Amados, todos nós estamos seguros. Aí Jesus dá a complementação, 29. Ele diz assim, ó, meu Pai, que mas deu, é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Glória a Jesus. Então aqui, irmãos, essa aqui, guarda isso no teu coração. Tenha fé em Cristo Jesus, fé em Deus, que vocês estão todos guardados no Senhor Jesus. Todos. A palavra, ela vai iluminando nós.
sabe? Ela é uma lâmpada que ilumina a nossa mente, ela nos esclarece, ela traz a luz para nós, e assim nós todos, né, estamos vendo. Agora, irmãos, vocês abrem no livro de Salmos, capítulo 22, perdão, no capítulo 2, 22 também está escrito, mas eu quero mostrar a vocês o capítulo 2. Ali, o Filho de Deus era um título messiânico, por isso que o Senhor falou, tu és meu filho, eu te gerei. Os demônios falavam, né? Que temos nós contigo, filho do Deus Altíssimo. Isso aí, esse filho de Deus é um título messiânico, é do Messias, é o enviado do Senhor, né? Foi tirado isso aí no livro de Salmos, capítulo 2. Vamos dar uma olhada ali em Salmos, capítulo 2. Eu vou ler aqui com vocês, né? Glória ao nome do Senhor Jesus. Por isso, irmãos, quando nós lemos a Bíblia, Deus vai esclarecendo muitas coisas para nós. Amados, vamos despertar, vamos ter mais desejos para ler cada vez mais a Bíblia, porque aí vocês são esclarecidos. Como é que o inimigo vai enganar vocês? Não dá para enganar. Vocês estão com a palavra. Vamos dar ouvido a um inimigo ou vamos dar ouvido àquele que nos chamou a esta graça maravilhosa? Claro que é o Pai. Vamos ver. Por isso que Jesus falava assim, está escrito que não tentará o Senhor teu Deus. Quando o inimigo vier aí a trazer tribulação para vocês, vocês falam, está escrito que ninguém tirará nós das mãos do Senhor Jesus. Olha aí, você respondendo como Cristo respondia para as pessoas na palavra de Deus. O cristão andando na palavra de Deus, o inimigo não tem como tocar em você. De jeito nenhum. Bom, vamos ler aqui. Salmos capítulo 2 diz bem claro, a rebelião de gentes e a vitória do Messias, né? Então vamos lá. Porque se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macubunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, olha, então quer dizer, as pessoas estavam se levantando contra o nosso Deus e contra o seu ungido. Já já nós vamos saber quem é ungido. Aí diz o versículo 3, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá e o Senhor zombará deles. Então lhe falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Esse é para os rebeldes, viu, irmãos? Eu, porém, ungi o meu rei. Olha lá, olha o que o nosso Senhor Deus, o Pai Celestial, está dizendo. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Quem é? É Cristo, irmão. O Messias, o Redentor. Olha só, lembra, a palavra de Deus é maravilhosa. Vocês lembram em João capítulo 4, a mulher samaritana, né? Jesus conversa com ela ali no poço e ela falou assim, eu sei que um dia o Messias vai vir e vai nos declarar. Jesus pega e fala, eu sou, eu falo contigo. Que obra linda. Oh, irmãos. E vamos dar continuidade. No versículo 7, recitarei um decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho. Aqui, olha, irmãos, é aqui. O Filho de Deus é um título messiânico, pois Deus falou, tu és meu filho. Hoje eu te gerei. Hoje te gerei. Santo Deus. Pede-me, e eu darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás com um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudente, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos com temor, beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Em outras palavras, bem-aventurados sois vós, que confia no Filho de Deus. Irmãos, vocês confiam no Filho de Deus, irmãos? Declara aí, vocês confiam no Filho de Deus, meus amados? Glória a Deus, Deus é bom e maravilhoso, toda a glória.
Eu Sim, também irmão Júlio, declaro. glória a Deus. Amém. Eu também declaro Cristo como Filho de Deus e meu Salvador. E assim para todos Glória a nós também. Deus. Declara assim, ele é teu Pai, ele é teu Deus celestial e ele tem o seu Filho Jesus, que é o nosso Verdade. pastor e nosso Glória a Salvador. Deus. Glória a Deus, né, irmãos? Glória a Agora, Deus. irmãos, finalizando essa leitura linda, maravilhosa, vamos abrir ali para vocês entenderem também, irmãos, em Tiago, capítulo 2, versículo 19, né? Se nós formos ali em Tiago, nós vamos ver aqui também uma passagem maravilhosa, né? No capítulo 2, versículo 19, diz assim, ó. É uma parte onde Tiago estava falando, a fé sem obras para nada aproveita. E ele diz assim, tu crês que há um só Deus? Faz bem. Também os demônios creem e estremecem. Irmãos, aqui está bem claro. Nem todos, né? Infelizmente, as pessoas duvidam de Deus. Mas bem-aventurados sois vós que não duvide de Deus. Porque nós só temos esse Deus. Ele é o nosso Criador, ele é o único. E é seu Filho Jesus como nosso Salvador. Os demônios também creem e estremecem. E aqui está uma prova viva no Mateus capítulo 8, Marcos capítulo 5 e também Lucas capítulo 8. Está uma prova viva como os demônios estavam tremendo diante da presença do Filho de Deus. Então, amados, o que é importante hoje é que cada um de vocês, glória ao nome do Senhor Jesus, confiem mais no Senhor Jesus. Confie mais. Deus abençoe, irmão Adilson. Isso mesmo, amado. Confie mais no Senhor Jesus. Vamos exercitar nossa fé. Vamos estar mais confiante. Não ficam temerosos quanto os vendavais que vêm na vida nossa, quanto às lutas, porque o nosso Senhor Jesus, ele é a solução para todos nós. Ele não vai permitir que nenhum de nós perecemos. Ele não vai perder nenhuma das suas ovelhas. Irmãos, por mais fraco que tiver alguém aqui entre nós, você não vai ser perdido. Jesus não vai te perder, desde que você guarde as palavras dele, desde que você seja fiel com o Senhor, desde que você ande com ele. Porque, irmãos, tem muitas pessoas que ouvem o evangelho, mas depois ela prefere amar mais o mundo do que o Senhor. Amados, continua firme no Senhor. Olha, só para recapitular, para vocês lembrarem, os discípulos da época que andavam com Jesus, eles vendo ali Jesus fazendo a obra, eles eram muito vagarosos em reconhecer Jesus como Filho de Deus. É lógico que depois eles reconheceram, claro, com a ressurreição de Cristo, mas eles eram muito devagar. E, irmãos, e nos dias de hoje, nós também temos que estar atentos. Não podemos ser devagar, reconhecer a autoridade de Jesus. Nós temos que estar mais inteirados nos conselhos de Jesus, nós temos que ser mais fiel à sua doutrina, nós temos que ser mais fiel aos seus ensinamentos, nós temos que estar mais fiéis às explicações que ele dava para os discípulos, que serve para nós nos dias de hoje. O Senhor nunca deixou, irmãos, a sua palavra nunca foi passada, ela nunca foi atrasada, ela sempre está atual. E por isso que ele diz, né? Ele foi ontem, hoje e será eternamente, né? Ele é o alfa e o ômega, quer dizer, irmão, ele é o princípio e o fim, sempre atualizado. E ele disse para os seus discípulos, e eis que estarei convosco até a consumação do século. Os discípulos foram para o Senhor Jesus. Hoje é a nossa vez. E as promessas de Jesus, ele está dizendo que ele está conosco nesse presente século até o fim deste mundo, até a consumação. Porque vai consumar o século. Consumar é o final de tudo. E ele vai ficar até o final. Porque ele é o dono de tudo. Entendeu? Então, meus amados, por favor, não deixa as tempestades abalar a fé de vocês.
Não se assustem. Lembra que Cristo está sempre ao seu lado. Clame por Ele. Busque a Ele. Em situações difíceis da tua vida, clama o sangue de Jesus Cristo. Nós temos esse sangue em nossa vida. Nós somos comprados por Cristo. O sangue dele nos deu a vida. Irmãos, glória a Jesus. Glória a Deus. O sangue de Cristo deu a vida a todos nós. Nós nascemos de novo. Está vendo, irmãos? É importante isso. Então, vocês ficam firmes, permanecem fiéis, suportam. Tudo vai passar. Tudo vai passar. E vocês vão reinar o reino do céu e a glória de Jesus. Então, são esses os conselhos da palavra de Deus que Deus nos manda nesta manhã. Espero que todos vocês tenham entendido o que as Escrituras estavam ensinando os discípulos e que ela nos ensina nos dias de hoje. Então, para nós finalizar, entendemos o seguinte, que o nosso Deus, né, o próprio Pai Celestial, ele declara Jesus Cristo como seu filho naquele dia do batismo. E o Senhor, isso aqui nós estamos recapitulando. Ali o próprio Jesus, quando foi batizado, desce o Espírito Santo em forma de uma pomba, posa no Senhor, e o céu é aberto, e o Pai Celestial diz, este é o meu filho amado, a quem me compraz. O Pai Celestial declarou o seu filho ali, o Messias, naquele momento. E depois, o próprio Satanás reconhece a filiação de Jesus, a filiação divina do nosso Mestre, e através de Mateus capítulo 4, quando ele tenta Jesus, e ali você pode ver que ele reconhecia. E depois nós vemos, então, os demônios também reconhecendo a filiação divina de Jesus, Filho do Deus Altíssimo, tanto em Mateus, como em Marcos e como em Lucas. 8 de Mateus, 5 de Marcos e também 8 de Lucas. Ali mostra como os demônios também reconheciam. E tem um detalhe, sabia da autoridade do Filho de Deus e que tinha autoridade de puni-los. Tinha autoridade de puni-los diante, assim, qualquer momento que Jesus abrisse a boca, eles estavam ali com medo, suplicando, conjuro-te por Deus, quer dizer, suplicando para que não enviasse para o abismo, rogando que entrasse, permitisse para ficar naquele lugar, né? E foi aonde que eles entraram. E aí, vocês vão lembrar que a destruição vem do diabo. Jesus não. Ele dá vida. Amados, em nome de Jesus Cristo, todos vocês que estão na presença de Deus, o inimigo não toca, mas nós temos que vigiar, tá bom? Uma parte da palavra de Deus, ali em Pedro, ele diz que nós temos que ser sóbrios, né? Orando e vigiando, sede sóbrio, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós, bramando, rugindo, para quem possa devorar. Então, ele vem rugindo. Você sabe que isso dá medo, né? Mas para quem está em Cristo, ele foge, irmão. Ele foge. Todos vós que andarem com Cristo têm autoridade de expulsar demônios. Têm autoridade de Jesus. Está entendendo, meus amados? E como é que os demônios reconhecem isso em vocês? Lembra da armadura? Todos nós revestindo da armadura, é como se fosse uma polícia, uma autoridade. Deus já deu a graça de explicar isso para vocês. Irmãos, imagina o seguinte, presta atenção. Imagina vocês estarem em duas avenidas, e uma vai cruzar a outra e tem ali um semáforo. Só que o semáforo quebra, o farol apaga, e aí começa um congestionamento, um querendo atravessar o outro, e aquela buzina, aquela desordem, bate um carro, encosta num canto, vem outro, e aquela briga entre eles lá. Aí é mandado vir uma polícia de trânsito, um policial de trânsito. Irmãos, perdão. Vem um policial de trânsito, né? E aquele policial, ele está fardado. Ele tem ali o seu uniforme,
tem ali o distintivo da autoridade, ele está com seu revólver, ele está com talão de nota de multa, então ele vai ali, né? E ele vai no meio daquela confusão, bem ali no meio, e ali ele começa a dar ordem para as avenidas. Ele põe uma mão e diz para essa avenida, pare. E todos aqueles condutores dos veículos obedecem aquele policial e param. E aquele outro ele manda que venha prosseguir, depois ele faz o revezamento. Então, irmãos, como é que aqueles condutores, os motoristas, os condutores dos automóveis, obedeceu aquele policial? Porque reconheceram, não que ele tinha poder, ele, si próprio, não tinha poder. Porque se ele fosse apaisano e entrasse no meio daquela confusão, apaisano, sem o seu uniforme, os carros até passavam por cima dele, ele poderia ser machucado. Não iam respeitá-lo. Mas como ele estava uniformizado, o poder não era dele, mas ele estava numa autoridade de um poder. Ele estava autorizado a usar o poder pela autoridade, lógico, de um governo, de um órgão do Estado, do trânsito. Deu para entender isso materialmente? Espiritualmente é a mesma coisa com nós. Por isso que a palavra nos diz, revesti-vos, né, da armadura de Deus. E aí vocês vão ler lá em Efésios capítulo 10. Quando nós, cristãos, andamos com Cristo, se afastamos dos pecados, estamos fazendo a vontade do Pai Celestial, na obediência da palavra, sendo iluminado pelas Escrituras, como vocês estão sendo iluminados, eu também, viu, irmãos? Quem é que nos ensina aqui é o Senhor, porque as palavras é dele, é do Espírito Santo. Nós estamos aqui se alimentando da palavra, estamos aqui abrindo a nossa mente através da palavra que o próprio Espírito Santo está abrindo para todos nós. Quando eu digo vocês, eu estou no meio, estou incluso junto de vós, ovelhas, igualzinho a vocês, todos juntos. Assim, irmãos, somos nós. Se nós nos revestimos do Senhor, se nós andamos com o Senhor, alimentamos com a palavra, e tem uma coisa que é importante, a oração tem que estar junto, viu, irmãos? Orando e se alimentando com a palavra. Essas duas são importantes na nossa vida, tá bom? E o que acontece? Os demônios, eles te reconhecerão que com você eles não podem, porque a autoridade que você está revestido da armadura de Deus pode destruí-lo, pode queimá-lo e desfazer as obras deles. E é isso que nós temos que fazer. E é assim que o inimigo faz. Ele reconhece cada um de vocês. Ele me reconhece, ele reconhece através do quê? Você acha que só dos frutos se conhece a árvore, se é boa ou má? Para os homens, Jesus ensinou, mas o inimigo também reconhece. Ele sabe quem faz a vontade dele e quem faz a vontade de Deus. Então, a promessa aqui está aqui, ó, para todos vocês. Se nós nos revestirmos mais da armadura de Deus, o inimigo, ele vai fugir de vós. Porque não é que vocês são poderosos, não. É porque vocês estão armados da palavra de Deus. E eles fogem por causa da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é poderosa. E vocês estão revestidos dela, armados com o escudo da fé e com a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. É a única que a palavra de Deus é a única que ela fere o adversário e mata ele. Mata, que eu digo assim, não que ele vai morrer porque ele é espírito, né? Mas as obras dele, tudo é destruído. Tudo que ele planejou, vai tudo para a água abaixo, porque a autoridade de Deus está em nós. Irmãos, sintam-se felizes pela autoridade de Deus na sua vida, tá? Então, por favor, às vezes a pessoa vai falar assim, mas isso é um dom, tem que buscar de Deus. Irmão, a tua consagração, a sua meditação com o Senhor, as suas orações, você andando com Deus, essas armaduras vão descendo do céu, porque Deus sabe que você vai usar, né? E muitas pessoas falam assim, ó, olha, irmãos, isso não está na Bíblia, tá bom? Mas as pessoas falam assim, ó, ai, parece que quanto mais serve a Deus, parece que o diabo aparece mais. Irmão, primeiro ele está tentando você, para você não se aproximar de Deus. Mas o que diz a palavra aqui? Resista o diabo e ele fugirá de vós. Então, todos vocês têm que resistir. Ele vai aparecer para todos. Ele aparece para o mundo, ele aparece para as pessoas que estão lá fora.
ele aparece para todo, ele oferece as coisas. Por isso que temos aí bastante o mundo em caótico, né? Assassinos, latrocínios, roubos, furtos. Por quê? Ele aparece, ele oferece para todos. É ser humano. Jesus não veio para salvar o ser humano? Pois é. Então, meus irmãos, todos que são revestidos de Deus, o diabo conhece. E ele não vai tocar em você, porque está revestido. Agora, se o crente não se reveste de Deus, ele aceitou Jesus como seu Salvador, mas ele não quer andar com Jesus, quer ter a sua própria vida na terra, diz que ama o Senhor, mas faz coisas com o desejo da concupiscência do seu próprio corpo, da sua carne, os desejos deste mundo, e fazer coisas erradas, irmãos, com toda sinceridade, é o inimigo que está dominando essa situação. E aí, ele não vai fugir de você. Não vai fugir. Por que que não vai? Porque não tem a vestidura de Deus, não tem a armadura de Deus. Mas bem-aventurado, que eu acredito que todos vocês estão entendendo, a palavra, ela nos reveste. Nós temos um exemplo, irmãos, ali em Atos, olha que interessante. O apóstolo Paulo, ele expulsou muito demônios. E teve ali 7 filhos de judeus, de um judeu, inclusive eu acho que ele era um dos fariseus da sinagoga ali. E eles tinham um endemoniado numa casa, eles foram lá expulsar o demônio. E eles falaram que estavam expulsando os demônios a Jesus, a qual Paulo prega. Quer dizer, eles nem conheciam Jesus. Eles viram Paulo pregando, né? Expulsando, e assim eles usaram aquilo lá, achou talvez muito bonito, e eles foram fazer aquilo lá. E o demônio falou assim: eu conheço Jesus e sei muito bem quem é Paulo, mas vocês quem são? E aí o endemoniado pulou em cima deles lá, feriram ele, bateram neles, fugiram até nu, perderam até as roupas. Irmãos, vocês entenderam? Eles não tiveram a armadura de Deus. Irmãos, tem uma diferença muito grande. Você viu que o próprio demônio reconheceu Jesus como filho de Deus e reconheceu Paulo como servo do Senhor Jesus. Como é que o demônio ia mexer com Paulo? Como? Não podia. Entendeu? Não ia. Porque o Paulo ia expulsar ele com a autoridade de Jesus. Então, ele não tinha como avançar. Louvado seja Deus. E aí, meus irmãos, nós vemos, então, que aqueles lá estavam sem a armadura de Deus. Não tinham conhecimento, não serviam a Deus, né? Não conheciam o Evangelho. Provavelmente só foi em algum momento que escutaram e foram praticar isso. Agora, vocês não. Vocês conhecem Jesus. Vocês conhecem aquele que chamou vocês a essa graça. Vocês conhecem aquele que te prometeu a vida eterna. Vocês podem se armar. As vestimentas são gratuitas. As vestimentas são celestiais. Diz o Senhor, né? Ali diz Jesus: procurai antes o reino do céu e a sua justiça. Revesti-vos do alto. Então é isso que nós devemos fazer. Todos entenderam? A Irmandade do YouTube entendeu direitinho. Todos os nossos irmãos. A Irmandade aqui também. Eu vou abrir para vocês. Todos entenderam, meus filhos? Sim. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, amém. 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 Glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória. Irmãos, então nós vamos encerrar por aqui. Se alguém depois tiver alguma pergunta, né? Então nós vamos encerrar. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Amém. 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 Amém.